Olá, Pai do Senhor Jesus. Olá, irmão, tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite. Boa noite para todos. Amém, irmão? Vocês estão bem? Graças a Deus aqui está tudo bem. Graças a Deus, irmão. Irmãos, vamos falar hoje em Mateus 14. Aquela passagem que todo mundo conhece e todo mundo já ouviu falar. Que Jesus andou sobre as águas. Isso mesmo. Jesus andou sobre o mar. Lembra? Quem lembra aí? Está em Mateus 14. A partir do 22. Tem em Marcos e tem em João também. Amém? Mas vamos orar. Vamos orar aqui. Depois a gente continua aí o vídeo. Eu gostaria de dar um alô aí para todo o pessoal dos Estados Unidos que está nos assistindo, nos ouvindo. Pessoal de Moçambique também. Aqui do Brasil, mais da metade do Brasil estão nos assistindo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá e Piauí. Muita gente aí nos assistindo, glória a Deus. Um abraço aí para os irmãos, né? Que Deus continue abençoando os irmãos. Só vou pedir que os irmãos dêem um like aí no vídeo e se inscrevam no canal aí para nos ajudar. Reforçar aí nossos inscritos, amém, irmãos? Faça esse favor aí pra gente. Aí Deus vai te recompensar, vai te abençoar também. Amém? Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Muito obrigado por mais esse vídeo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com um propósito, Senhor, de pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa grandemente, Senhor, todos os irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Abençoa grandemente o trabalho deles, Pai. Abençoa, Senhor, a sua casa. Abençoa todos os seus utensílios domésticos. Abençoa, meu Pai, o seu terreno, a sua casa, a sua fazenda, o seu sítio, aqueles que têm, em nome de Jesus. Abençoa os aparelhos domésticos deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa grandemente, Senhor, para que eles venham prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os seus vizinhos, aqueles vizinhos que às vezes a gente pede socorro, o vizinho vai lá e socorre. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa sua rua, abençoa seu prédio. Abençoa sua cidade, meu Pai. Abençoa a cidade dos irmãos. Abençoa o governador, o prefeito do estado dos irmãos, em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos do interior, Senhor, que vivem lá na roça, Deus. Plantando, Senhor, no sol quente, chuva. Abençoa grandemente, Senhor, que eles estão plantando ali para colher, para ter o pão de cada dia, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa sua vaquinha que está lá dando leite. Abençoa sua criação de gado. Abençoa sua plantação de aipim. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa sua horta. Abençoa, meu Pai, a criação de galinha, de porco, que sempre os irmãos têm ali na roça. Abençoa a criação de peixes, Pai, em nome de Jesus. Abençoa grandemente, meu Pai, em nome de Jesus. E nos abençoa também aqui na cidade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra de Deus. Está em Mateus
capítulo 14, a partir do verso 22. E diz que Jesus anda sobre o mar. No versículo 22, diz assim: Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram terra em Gerezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiro por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos e lhe rogaram que ao menos eles pudessem tocar a orla de suas vestes. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém, irmão? Que lindo, né, irmão? Linda passagem bíblica aqui. Jesus andando sobre o mar e também fazendo milagre. Depois que ele assustou os discípulos, ele atravessou e foi começar o trabalho dele a fazer os milagres do outro lado. Um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia é aquele em que Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara aos seus discípulos sua natureza divina. O texto do Evangelho de Mateus também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre. Ao ver Jesus andando sobre o mar, Pedro pediu que pudessem ir com ele. Pedro andou sobre o mar por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. Vejamos nesse estudo bíblico, como tudo isso aconteceu. Quando Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. Ele havia alimentado a multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Maravilhadas com tudo o que havia acontecido, as pessoas queriam fazer de Jesus
um rei dos judeus. Um rei dos judeus. O povo pensava que o propósito do ministério messiânico de Jesus era terreno. As pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-las a uma revolta contra Roma, e não conseguiram entender que, na verdade, ele trouxe um reino espiritual. Então Jesus tratou de se afastar da multidão para orar. E depois resolveu partir para o outro lado. Enquanto despedia aquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia rumo à cidade. Cidade de Cafarnaum. Talvez com uma parada no porto de Betsaida. João 6,17. Provavelmente Jesus combinou com seus discípulos que eles fossem adiante dele, navegando pelo contorno da margem do rio da Galileia até Betsaida. Ali Jesus se encontraria com eles para que juntos pudessem atravessar para o outro lado, em direção à cidade de Cafarnaum. O texto bíblico diz que após despedir a multidão, Jesus Cristo subiu sozinho a um monte para orar, e ali ele permaneceu até a noite. A essa altura, o barco dos discípulos estava sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contrário a ele. Muito provavelmente os discípulos se aproximaram do porto de Betsaida e ficaram aguardando Jesus, mas tão logo um vento forte começou a soprar, afastando o barco dos discípulos da margem. Jesus anda sobre o mar. O Mar da Galileia é um lago que é aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima é de 14 quilômetros. Acredita-se que no ponto em que os discípulos estavam, a largura do lago alcançavam facilmente 11 quilômetros. A Bíblia diz que o barco estava no meio do mar por causa do vento. Marcos 6,47. Naquela região é comum a formação de tempestades repentina. O lago fica numa depressão muito baixa do nível do mar e é cercado por montanhas. Ali, corrente de ar frio das montanhas se encontra com o ar quente que cobre o lago. Tudo isso faz com que ventanias levantem-se ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, afastando uns 5 quilômetros da margem. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas. Parece que era início de uma noite quando o vento começou a levar o barco para o meio do mar. Jesus chegou até o barco somente quando já era alta madrugada. O modo com que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário. Eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas, como se estivesse pisando em terra seca? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Mateus 14:26. Mas logo Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. João 6,50. Então Jesus subiu no barco e o vento se acalmou, e eles chegaram em segurança no destino desejado. Somente o apóstolo Mateus registra
a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. O discípulo, vigoroso, rapidamente pediu que o mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo afundou. É comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ter afundado nas águas. Aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Provavelmente nenhum de nós teria tido a atitude ousada de fé que Pedro teve. Facilmente teríamos permanecido no barco juntamente com os demais discípulos, mas Pedro queria mais. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína em Cristo. Por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus, e por isso pediu para ir ter com ele. Então, enquanto Pedro manteve seu olhar fixo em Jesus, ele pôde ter experiência em sua própria vida do poder divino sobre a natureza. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou, da forma mais literal possível, a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no exato momento em que ele desviou seu olhar de Jesus e se conectou no vento e nas ondas ao seu redor, começou a afundar. No entanto, Pedro não pediu que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem algum apoio. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades para tentar escapar daquela situação difícil nadando. Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele havia vacilado, mas não havia se esquecido de quem era sua frente, de que em sua frente estava o único que poderia lhe ajudar. Prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Amparado nos braços de Jesus, Pedro escutou a apropriada repreensão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante o seu ministério terreno tinham como objetivo principal apontar para a sua pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo conforme prometido nas Escrituras. Consequentemente, o milagre em que Jesus andou sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos. Eles deviam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há mais nada a temer. Mateus registra a reação dos discípulos em harmonia com o propósito principal desse milagre. Eles adoraram a Jesus dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou ser verdadeiramente Deus. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis da natureza e andar por cima das águas. Amém, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmão? Muito bonita essa passagem. Jesus anda sobre as águas, né? Mostrando o seu poder e mostrando a pequenez da nossa fé, né? Que a gente às vezes tem muito pouca fé para
para que Jesus faça os milagres que Ele precisa fazer, que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, irmão, agora nós vamos falar. Quero falar com aqueles irmãos que não têm Jesus ainda, não tem esse Jesus do milagre, e que Jesus ele quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Quando você aceita Jesus, ele já está fazendo um milagre na sua vida. Porque só em você querer aceitar Jesus, já é um milagre que ele está fazendo na sua vida. Porque muitos não irão querer, né? Jesus diz que a porta tem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita são poucos os que vão passar por ela. Então, muito poucas pessoas vão querer a porta estreita, vão querer Jesus. E a maioria da multidão vai querer a porta larga, que é a porta da facilidade, a porta dos vícios, a porta da droga, é a porta do mundo, né? É a porta do roubo, da maconha, é a porta do adultério. Tudo isso é a porta larga. E muita gente vai se perder por ela, né? Se você aceitar Jesus, e você entrar pela porta lá, estreita, você vai receber de presente no final da sua vida o reino de Deus, né? Jesus, ele morreu, ele nasceu aqui, morreu pelo nosso pecado, pelo meu, pelo seu, mas é preciso você querer, preciso você crer que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus ele veio para te salvar, amém? Então nós temos uma oração aqui que se chama oração para aceitar Jesus. Se você quiser essa oração todo cristão faz. Eu mesmo fiz essa oração há uns 40 anos atrás, e não me arrependo, graças a Deus, estou até hoje na presença de Deus, nunca me afastei da igreja, em nome de Jesus, graças a Deus, foi a melhor coisa que Jesus fez na minha vida. Foi eu conhecê-lo, foi eu ter essa oportunidade. E quando eu peguei, eu abracei essa oportunidade. E Jesus está comigo até hoje. Por isso eu estou podendo falar dele aqui para você. Senão, eu não estaria falando. Amém, irmão? Se você quiser aceitar Jesus, se você quer esse Jesus que transforma as nossas vidas, que nos dá uma nova vida, uma vida com abundância. Eu hoje mesmo não falta nada para a minha vida. Graças a Deus tem casa, tem comida, tem roupa, tem tudo que Jesus me deu. E tem a aposentadoria e tudo que Jesus me deu. Amém, irmão? Se você quiser, nós vamos fazer uma oração agora, que se chama oração para aceitar Jesus. Essa oração está baseada em Romanos 10:9, que diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o que Jesus está falando aqui nesses dois versículos? Ele está dizendo que se você fizer uma oração de confissão, abrir a sua boca e confessar ele como Salvador, ele vai te salvar. Salvar de quê, missionário? O que Jesus pode me salvar? Do inferno mesmo. Porque esse caminho que você está indo, ele vai te levar para o inferno. Jesus ele vai te tirar desse caminho aí. Ele vai te colocar em outro caminho que leva para o céu. Amém? Se você fizer isso de coração, ele diz que o Espírito Santo vai entrar na sua vida, ele vai fazer morada, e vai começar a fazer a partir do momento que você faz a oração, o Espírito Santo ele entra na sua vida e começa a fazer um rebuliço santo na sua vida. Ele começa a fazer uma transformação na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, essa oração, ela é assim, eu vou orando e você vai repetindo. Mas você tem que abrir a sua boca para que essa oração surta efeito. Que Deus ele quer ouvir dos seus lábios a sua confissão. Amém, irmão?
Então a oração é assim. Vamos orar então? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta. Eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então, você que fez a oração, meus parabéns. E você acaba de entrar para a família de Deus, né? E você que não fez, você volta o vídeo e faz depois. Amém, irmão? Glória a Deus. E você que fez, qual é a orientação agora do canal aqui para você? O que você deve fazer? Você deve procurar uma igreja perto da sua casa, né? Uma igreja idônea, uma igreja que você goste. Eu congrego nas igrejas batistas, você pode procurar uma batista, uma Assembleia de Deus, ou outra aí que você simpatize com ela. Chegando lá na igreja, você fala que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão, e que quer ficar lá, congregando lá com os irmãos. Se ele disser que você tem que aceitar Jesus lá, você faz a mesma oração que a gente fez aqui lá. Mesma coisa, não tem problema. Você faz a oração lá com os irmãos, fica lá com os irmãos, compra uma Bíblia ou usa do celular, do aplicativo do celular, e fica lá com os irmãos lá aprendendo mais de Deus, indo aos cultos, né, as reuniões que tem lá. E fica aqui no canal também, que aqui tem palavra de Deus todo dia. Amém, irmão? Então, meus parabéns, você que aceitou Jesus. E eu só te peço que tu coloque aí, que o irmão coloque aí, que aceitou Jesus. Coloque aí no comentário que aceitou Jesus aqui no canal. E pra gente ficar orando por você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então irmão, nós vamos terminar o vídeo aqui, só vamos fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma oração aqui. Hoje nós vamos orar, irmãos, pelos governadores. Isso, nossos governadores. Nós vamos orar pelos nossos governadores hoje. Você vê aí o nome do governador do seu estado aí. Nós vamos orar por eles. Na hora da oração, se a gente estiver orando, você ora aí e fala o nome dele, do seu estado aí, para Deus abençoar esses governadores. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por mais esse vídeo que estamos terminando aqui. Muito obrigado também, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo, nos prestigiando e nos ajudando aqui nos vídeos, dando like, se inscrevendo. Glória a Deus. Estamos muito felizes com isso, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos aí, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa grandemente os nossos governadores. Abençoa o governador do meu estado aqui. E abençoa o governador do estado e dos irmãos aí também. Em nome de Jesus, abençoa a família deles, Pai. Abençoa o ministério deles. Abençoa o trabalho deles aí, Senhor. Abençoa os funcionários deles. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a vida deles, Pai. Que um dia eles te conheçam, aqueles que não te conhecem ainda. Que eles venham te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então vamos ficando por aqui, irmãos. Muito obrigado aí pela presença dos irmãos aí, pela audiência que os irmãos estão dando aqui no canal, né? Só vou pedir que os irmãos deem um like aí no vídeo, né? E se inscrevam, os que não se inscreveram ainda, só ouviram o vídeo, não se inscreveram, nos ajude aí em nome de Jesus, para nos abençoar, que Jesus vai te abençoar também. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Até o próximo vídeo. Então, amém.